Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo. Hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 15, a partir do verso 22 ao 32. Assim diz a palavra do Senhor. Levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. E o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9 horas da manhã, quando o crucificaram. E assim estava escrito na acusação contra ele: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Na cruz, vemos que não há limite para a crueldade humana. Jesus chega para ser crucificado às 9 horas da manhã. Recusa o vinho com mirra, uma espécie de anestésico, para não perder seus sentidos, pois está pronto para suportar toda a dor, até beber plenamente o cálice de sofrimento em favor da humanidade. A crucificação começa com o corpo de Jesus sendo pregado na cruz. A cruz que traz vergonha e humilhação. Alcança o Senhor de um modo tão intenso, imposta pelos soldados romanos, mas sobretudo pelos pecados dos homens, pelo meu, pelo seu pecado. Jesus sofreu vergonha e humilhação. Os soldados tiram a sua roupa, deixando-o num estado degradante e humilhante. Insensibilidade e crueldade dominam o cenário da crucificação, enquanto o sofrimento alcança nosso Senhor. Os guardas insensíveis dividem entre si as suas vestes. Sua acusação estava registrada numa placa que denunciava, entre aspas, seu crime. E agora fica pregada também na cruz, para que todos saibam quem ele é, o Rei dos Judeus. O propósito é mostrar para todos aqueles que decidem ir contra o governo romano pensarem bem antes de fazê-lo. Estão preocupados com o reino desse mundo. Por outro lado, a vitória do Cristo está a caminho. E desse modo, acabam proclamando quem ele realmente é: o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Acabam proclamando o Evangelho do Reino de Deus para todo o mundo, pois a placa está em latim, a língua política dos romanos, em hebraico, a língua religiosa dos judeus, e em grego, a língua internacional de todas as pessoas. Ou seja, a morte do rei está sendo anunciada para todo o mundo e é o caminho para a salvação
de todo o que desejar fazer parte do reino de Deus. Jesus andou por toda parte fazendo o bem e enfrentou a morte por crucificação, que tortura o condenado antes de matá-lo de exaustão. Sua dor intensa provocada pelo sofrimento não era maior do que ver o nível de crueldade dos homens que ele veio salvar. Ainda teve de suportar, de ser considerado um criminoso, tendo dois ao seu lado, sendo executados ao mesmo tempo, dando a impressão que ele era igual a eles. O abuso psicológico e emocional que sofreu era uma parte do preço da redenção. Mas como ovelha muda, perante o seu tosquiador, ele não abriu a sua boca. Seu corpo está sendo destruído, mas não a sua alma. Como serpentes prontas a destilarem seu veneno da crueldade e da maldade, 3 grupos oferecem a Jesus desprezo e deboche. Primeiro, a multidão, controlada pela maldade sem limites, destila seu veneno, falando mal daquele em quem habita todo o bem. Seus ouvidos indispostos levam a usar sua boca de forma inadequada e repetem a frase sobre destruir o templo e reconstruir outro em 3 dias. Eles não ouviram bem, por isso interpretam mal e acham ridículo que um crucificado poderia fazer tamanha obra. Diante de toda a maldade humana, ao invés de glória, Jesus recebeu desprezo. Porém, não ficou sem testemunho, porque apesar de tudo, todos revelam que o conhecem, todos sabem quem é Ele, apenas não reconhecem quem Ele é. Outro grupo são as autoridades religiosas, que estão presentes para ridicularizar ainda mais o nosso Senhor, com sua religiosidade. Não basta ser religioso. Ser discípulo é caminhar junto com o Senhor, até para a cruz, se for necessário. Os religiosos usam termos messiânicos para desafiá-lo, revelando a intensidade de sua maldade e sua hipocrisia, como se a descida da cruz fosse a prova única de Jesus ser o Messias. Porém, os sinais foram dados para eles e também para nós, e devem ser suficientes para que a nossa fé em Jesus nos conduza com Ele a pegar a nossa cruz e caminhar junto com Ele. Porém, todos os sinais não foram suficientes para aqueles religiosos e falam como se fosse possível descer da cruz e fazer qualquer tipo de milagre ou sinal, como se fosse fácil para eles, que viram tantas coisas Jesus fazer, mas não reconhecem nenhuma delas. Que diferença faria agora fazer qualquer milagre? Nenhuma, pois o coração desses homens estão endurecidos e eles não querem outra coisa senão ver a crucificação e morte de Jesus. Felizmente, Jesus não cedeu ao pedido insensato deles, pois se ele descesse da cruz, haveria perdão total para toda a humanidade e não salvação. Terceiro, os condenados também o insultavam, sem motivo algum, apenas conduzidos pela maldade dos demais. Eles estão ali recebendo o que seus atos merecem, pois viviam tirando o bem dos outros, enquanto Jesus viveu fazendo o bem por toda parte, a todas as pessoas. Sabem que Jesus não é malfeitor,
porém entram no coro dos malvados, falando mal dele também. Ser crucificado com Cristo deveria ser um privilégio naquele momento, mas sem entendimento, se tornaram como os outros acusadores. Quando há entendimento de que somos crucificados com Cristo, nossas atitudes e palavras o honram e o glorificam, conforme nós lemos na palavra de Deus no livro de Gálatas 2:20, quando Paulo disse: estou crucificado com Cristo. Então, não adianta nem eu nem você condenar a multidão cheia de maldade. Não adianta condenar as autoridades insensatas e os ladrões insensíveis. Avalie se suas palavras e atitudes têm glorificado a Jesus, ou você tem gritado com suas atitudes e palavras: crucificam. Prova quem você é. Como podem seres humanos imputar tamanho sofrimento a um homem em quem não encontraram culpa? E como ele pôde suportar tudo isso? A resposta é uma só: Jesus suportou tudo por amor. Aguentou tudo para salvar. Aguentou tudo pelo bem do outro, pelo meu bem e pelo seu bem. Como você usará suas palavras hoje? Vai gritar: crucificam? Ou vai dizer: estou crucificado com Cristo? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se disser isso, então aguente tudo por amor a Jesus, por amor a Deus. Aguente tudo para salvar, por meio do seu estilo de vida com Jesus. Aguente tudo pelo bem do outro, pois Ele aguentou tudo para o meu bem e para o seu bem. Que Deus te abençoe.